Manuel, obrigada por ter vindo ao programa Complicações. Nossa primeira pergunta, como de praxe, envolve a palavra complicação. Então, nós pensamos em convidá-lo para conversar sobre as complicações da economia brasileira. Então, minha primeira pergunta é, o que complica, no momento, o crescimento, o desenvolvimento do Brasil? Bom, a gente veio de um período longo, 8 anos do governo Lula, que o país cresceu 4% ao ano. Houve a retomada do crescimento e agora nós estamos desacelerando. No biênio da presidente Dilma, o desempenho está sendo bem ruim. A gente pode dizer que acredito que há duas leituras, provavelmente há mais, mas acho que as diferentes visões que há sobre essa desaceleração e também sobre a aceleração podem ser agrupadas em duas leituras diferentes. Tem uma leitura que a gente pode chamar de uma visão mais ortodoxa ou tradicional ou neoclássica, seja o nome que nós temos para isso, a qual eu me filio, que primeiro entende que a aceleração do governo Lula foi fruto, foi colheita de um esforço reformador que começou lá atrás, alguma coisa já no governo Collor, mas foi muito intenso no governo FHC e nos 3 primeiros anos do governo Lula, quando o ministro da Fazenda era o ministro Antônio Palocci. O que é reformador? Por trás dessa visão, tem a leitura que o bom desempenho econômico depende de instituições. O que são instituições? São essencialmente as regras do jogo. As instituições determinam como que as pessoas vão ser remuneradas, como que elas vão ser punidas ou não. E, em última instância, elas determinam qual vai ser o ambiente no qual o jogo econômico vai ocorrer. Então, quando você está falando de instituição, você não está falando da instituição, digamos, concreta, o Banco Central. Você está falando da instituição como, isso que você disse, regra do jogo, uma coisa mais abstrata, vamos dizer. Então, por exemplo, um exemplo para não ficar tão abstrato, uma instituição. O regime de metas de inflação, com câmbio flutuante e superávites primários suficientemente elevados para garantir solvência, é uma instituição. É uma maneira de funcionar. O judiciário é uma instituição. Todo o conjunto de leis são diversas instituições. Como que eu faço a regulação? E na nossa visão, na visão mais ortodoxa, as instituições elas desempenham um papel central para o desenvolvimento econômico. Ou seja, as instituições que fazem com que e por que as instituições desempenham um papel central? Porque, no nosso entender, as instituições é o que determina o comportamento do indivíduo, é que norteia o comportamento dos indivíduos. Então, quando a gente tem instituições que estimulam bons comportamentos, produtividade, trabalho, poupança, investimento, isso gera crescimento. Eu posso ter instituições que favoreçam o ineficiente ou que não estimulem pesquisa e desenvolvimento, mas estimula lobby em Brasília e começa a estimular outro tipo de ação, que são ações que até geram retorno para o indivíduo, mas do ponto de vista do funcionamento da economia, não gera eficiência, crescimento econômico. Então, a gente analisa, a gente enxerga o período FHC e esses 3 primeiros anos do governo Lula como um período muito grande de construção institucional. Na direção correta. Evidentemente, tem defasagens de implantação de política econômica. Além de haver defasagens, eu avalio que a transição de forma muito saudável, muito bem feita, entre grupos políticos distintos e a percepção pela sociedade e pelo mercado que o país tinha um governo de esquerda fiscalmente responsável, que foi o caso do governo Lula, todos esses fatores fizeram com que nós passássemos a colher os benefícios do esforço reformador que veio lá de trás. E isso gerou um ganho de eficiência. Tanto é que quando a gente compara o governo Lula com o governo FHC, o PIB cresceu mais rápido, mas assim, as pessoas trabalharam mais, as horas trabalhadas cresceu mais rápido? Não. O investimento cresceu mais rápido? Também não. Então, o que aconteceu naqueles 8 anos do governo Lula é que de um mesmo crescimento do esforço de trabalho e de um mesmo crescimento do capital, do investimento,
a economia brasileira conseguiu extrair um crescimento da produção maior. Sei. Isso é ganho de eficiência. Tá bom. E nós atribuímos esse ganho de eficiência às mudanças institucionais, ao esforço reformador. Tá bom. Então você está dizendo que neste período, então, até o final, até nos 3 primeiros anos do governo Lula, então até 2006, as instituições favoreceram o crescimento com o aumento da eficiência da economia, é isso? É isso, exatamente. Tá. E o que acontece então em seguida? Como é o contraste do que legal, vem pela frente? Para entender, é bem interessante a gente fazer um certo paralelismo com a história econômica um pouco mais distante nossa. A gente já tinha passado por um período assim. Né? Se nós pegarmos o regime militar, nós tivemos o governo Castelo Branco, foi bem mais curto, 3 anos só, porque fazer reforma na ditadura é sempre mais fácil. É rápido. É rápido. E o governo Castelo Branco foi um governo muito reformador e nessa dimensão muito competente. Estava o Bulhões, estava o Campos, estava o Simons, assim, que era uma equipe de altíssimo nível. E eles fizeram, num curto espaço de tempo, uma reformulação muito grande. Aí morreu o Castelo Branco, teve aquele interregno lá, com Costa e Silva, e logo assume o Médici, que foi o governo do crescimento. Para a interpretação que nós mesmos temos dessa aceleração do governo Médici, é igualzinho, é colheita dos efeitos positivos das reformas do período anterior. E quais foram as reformas virtuosas, boas do governo Castelo Branco, na sua opinião? Você fez uma reforma tributária, a tributação é uma complexação, fez uma reforma tributária, fez uma reforma trabalhista, né? Você tinha até antes do Castelo Branco o princípio da estabilidade no emprego, no setor privado. Depois de 10 anos não podia demitir ninguém, então todo mundo com 9 anos era demitido, você passou a permitir a demissão. Desse tempo o fundo de garantia, com fundo de garantia. Você criou o sistema financeiro da habitação, que começou bem feito, instituiu a correção monetária só para ativos, para riqueza financeira, que é alguma coisa importante, porque garante a poupança, estimula a poupança. Abriu a economia barbaramente. Esse é um período... A gente foi fechar depois lá na frente. Já chego lá. Então, tem lá um pacote de coisas. O Médici manteve mais ou menos a mesma institucionalidade e colheu os benefícios. Tá? Então, a gente pode dizer que o FHC está para o Castelo Branco, assim como o Lula está para o Médici. Que horror! Nessa dimensão, né? Para a analogia ficar mais parecida, no final do governo Lula, não é exatamente no último ano, mas no final do governo Lula nós tivemos aquela crise internacional. E no final do governo Médici nós também tivemos uma crise internacional. A crise do petróleo. Crise do petróleo, a triplicação do preço do petróleo em 1973. Triplicou. Né? E, de fato, essa crise, elas foram de natureza, natureza não, elas foram muito distintas na sua mecânica, mas elas têm uma natureza comum, no sentido que é uma crise em função de um certo boom, de um certo excesso de crescimento na economia internacional. Lá, esse excesso gerou uma pressão sobre as commodities e o cartel da OPEP se sentiu confortável em triplicar o preço naquele momento. E aqui houve esses excessos no setor imobiliário em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que gerou o subprime, tudo que a gente conhece depois. Tá bom. O ponto é que a forma como as nossas elites dirigentes, tanto lá quanto cá, responderam à crise internacional, foi achar que a melhor resposta é aumentar de forma exponencial, muito grande, o papel do Estado na economia. Então, nós estamos falando do Geisel e da Dilma. Perfeitamente. Então, a similaridade é muito grande, é uma coisa impressionante. Tá, no que a política econômica do governo Geisel, vamos abstrair a ditadura, né? Tentar, é similar à proposta econômica do governo Dilma, num ambiente 100% democrático, sei lá, muito mais democrático. Não, totalmente democrático. 10 vezes mais democrático, 15 vezes, sei lá. O Brasil é uma democracia vibrante, né, super interessante. Há várias coisas, mas o papel, essencialmente, é o papel do Estado na economia. E como que isso operacionaliza-se na prática? A ideia é que você tem que usar o Estado para dirigir ou
desenvolvimento do país. Né? Então, isso aparece no papel central que o BNDES passa a cumprir, no governo Geisel, o BNDES teve um papel importantíssimo, e na Dilma também. E, evidentemente, quando a gente faz essas comparações, tem nuances, porque cada fenômeno histórico é único. Essa transição de Lula para Dilma, ela foi muito suave. Na verdade, ela começou quando o ministro Palocci saiu e assumiu o ministro Guido Mantega, que demonstrou, no meu entender, uma enorme competência política para implantar de forma muito suave a sua agenda, que é uma agenda evidentemente muito diferente da minha, porque nós, como economistas, pensamos de forma muito distinta, mas ele teve muita habilidade. Então, essa transição, na verdade, começou antes, um pouquinho antes. A crise internacional foi vista pelo ministro como uma oportunidade dele aprofundar a sua agenda, e a transição do Lula, que é um animal político no último grau e, portanto, um hiperpragmático, para a presidente Dilma, que é uma pessoa que estudou no Departamento de Economia da Unicamp, que tem uma visão muito própria, como aquele departamento tem do processo de desenvolvimento econômico, passou a ser de forma mais explícita. Mas essa transição, essa mudança na política econômica, ela correu lentamente. Sei, mas a mudança na política econômica, você está dizendo, então é o aumento do papel do Estado. Então, isso é que você diz que é a agenda do ministro Guido Mantega. E da presidente Dilma. Okay, então, 450 bilhões para o BNDES, que foi tudo que o Tesouro aportou nos últimos 5, 6 anos para o BNDES. É uma mudança. Na época do Palocci ou do Malan, não havia isso. Nós fechamos a economia, aumentamos a alíquota de importação de mais de 100 bens ou mais de 100 bens do ano passado. Começou uma política muito tópica e discricionária de estimular alguns setores por alguns critérios que não tem muito respaldo na teoria econômica padrão. Então, sobe IPI ali, desce IPI acolá, dá desoneração para a folha, para aqueles setores, contra um aumento de um imposto sobre o faturamento, com rebate se o cara importa. Aí você quer ajudar o setor automobilístico, você permite que o Banco Central libere os compulsórios de depósito a prazo, se for para o banco emprestar para compra de carros. Você, tem uma lista gigantesca, começa a dificultar a entrada de capital aqui para dentro. Além disso... Que foram aquelas medidas relacionadas à IOF. A IOF. Tá bom. Além disso, tem uma interpretação, me parece, de que é necessário baixar os juros. Juro elevado é uma coisa ruim. Isso foi realizado, né? Isso foi realizado. No meu entender, é o contrário. No meu entender, a gente fez coisas erradas, que é todo esse estatismo, tudo isso que nós estamos conversando. Essas coisas erradas fizeram a economia ser muito menos eficiente. Essa redução muito grande da eficiência da economia desestimulou um investimento. A redução do investimento reduz a demanda, que uma demanda menor, o juro cai. Tá? Mas a demanda não é menor? Muito menor. O que é demanda, então? Demanda é a soma do consumo mais o investimento. Né? Porque a gente pensa em investimento é oferta, porque se eu invisto, eu vou ter mais fábricas, vou ter mais máquinas, vou produzir mais. Mas o investimento... Então vai aumentar a oferta de bens. De bens, mas a capacidade produtiva de ofertar bens da economia. Tá bom. Mas isso em 2, 3, 4 anos. Sei. Uma hidrelétrica, 5, 6 anos. Sei. Uma modernização de uma fábrica não é menos de 1 ano. Sei. Então, num primeiro momento, o investimento é categoria de demanda. Você está comprando coisas, você está contratando mais trabalhadores, você está pressionando a demanda no mercado de bens, como se fosse comprar uma carne no açougue ou ir a um restaurante. Então, quando você diz que a demanda está caindo, é porque o investimento caiu. Ele não caiu, ele despencou. Isso, exato. Mas o consumo continua aumentando. Porque, geralmente, quando a gente identifica, né? Claro. Torna sinônimo demanda com consumo. Então, por isso que eu estranhei quando você disse a demanda cresceu. Não, porque o consumo continua bem. A demanda caiu, quer dizer, então, exatamente, quer dizer, a demanda é entendida desse jeito que inclui o investimento e o consumo. Uma parcela da demanda. Tá bom. Evidentemente,
você tem toda a razão. A parcela mais importante da demanda, que o consumo, continua bem obrigado. Ele andou um pouco mal das pernas de meados de 2011 até meados de 2012, por causa de uns certos excessos de endividamento das famílias, mas já há sinais de recuperação. Mas, então, a gente tem essa agenda de baixar juros. Uma parte dessa redução de juros é fruto desse fundamento ruim. A eficiência da economia cai, o estímulo ao investimento cai, tem menos demanda, Tá bom. O juro pode cair. Tá. Agora, tem de fato, me parece, uma decisão de manter esse juro baixo, e aí a inflação está saindo do controle. Tá, outra medida ruim. Nós estamos nos tornando mais lenientes com a inflação. E como que nós estamos combatendo a inflação? Novamente, com medidas tópicas, que me parece errado. Eu acho que a inflação se combate com taxa básica de juros, é assim que funciona. Sim. Mas isso é um entendimento dos neoclássicos. É um entendimento dos neoclássicos, com certeza. Tá. Mas se você ler os artigos de domingo no Estadão, do Amir Cair, por exemplo, que é uma pessoa muito conceituada, muita experiência, fez um belíssimo trabalho como secretário da Fazenda lá atrás, em São Paulo, naquela difícil prefeitura da prefeita Erundina, né? Uma pessoa que merece o respeito de todos nós. O Amir Cair acha que é o contrário, ele acha que taxa básica de juros não se usa para combater a inflação e que, se para combater a inflação, você tem que ir nos gargalos. Tá. E é exatamente isso que está se fazendo. Então, nos vamos baixar a energia elétrica, congela o preço da gasolina, você vai interferindo nos mercados. Eu acho essa medida contraproducente. Por quê? Porque a inflação é um excesso de demanda generalizado. Sei. Você prende aqui e ali, o excesso de demanda vai transbordar para outros lugares. Tá. E essa maneira de atacar a inflação cria outros problemas. Tá. Então, eu mantenho o preço da gasolina fixo, eu quebro a Petrobras. Aí eu tenho que dar dinheiro para o BNDES para financiar a Petrobras. Além disso, eu mantenho o preço da gasolina fixa, eu quebro o setor de álcool, que era a menininha dos olhos no primeiro mandato do governo Lula e agora está bem mal das pernas. E assim, esse tipo de política que eu chamei de microgerenciamento da política econômica, é como se você ficasse apertando o botão aqui e acolá para fazer a economia decolar, nesse e naquele setor. Você gera um efeito positivo temporário nesse e naquele setor, mas gera efeitos colaterais disseminados. E aí vai gerar 1, 2, 3 anos à frente problemas em outros setores, e aí você vai ter que vir com medidas tópicas naquele outro setor, e você vai ficar que nem louco, correndo atrás. Então, deixa eu voltar na pergunta, Samuel. A pergunta que eu fiz foi: o que complica, neste momento, o crescimento da economia brasileira? Então, você disse que... Então, o que eu entendi? O que eu entendi é que a queda de eficiência da economia é que está impedindo o crescimento. Tá. Vamos organizar, que eu falei um monte de coisa. Deixa eu organizar tentar organizar o meu pensamento. Vou colocar 3 coisas. Tá bom. Tá? E tudo que a gente conversou agora vai ser a terceira. Tá bom. Então, qual vai ser a primeira coisa? Primeira coisa é assim: a economia brasileira cresce pouco porque a gente tem alguns problemas estruturais. Eu acho que o nosso maior problema estrutural é a baixa qualidade do sistema educacional público brasileiro. Tá bom, mas dela nós não falamos ainda. Então, mas no meu entender, educação é o fator mais importante para explicar a desigualdade que o Brasil tem com relação às economias mais desenvolvidas. Tá bom. E, portanto, como a gente tem uma dificuldade de transmissão de conhecimento, a gente tem uma dificuldade de pegar um garoto e fazer ele passar pela escola e sair de lá sabendo bem, esse é um problema estrutural que vai ficar conosco algumas décadas. Então, esse é o primeiro problema. Tem um segundo problema associado ao baixo crescimento brasileiro, que é a nossa sociedade escolheu crescer pouco. Então, na verdade, não é um problema tão grande. Sei. Porque a gente cresce pouco porque a gente quer crescer pouco. Sei. Como assim a gente quer crescer pouco? Vamos lá. A gente falou que nós somos uma democracia, né? E eu acho que nós somos mesmo. O Brasil tem uma característica estrutural que vem do seu processo histórico, que é uma sociedade muito desigual. O que é a desigualdade? A desigualdade é que a renda média da economia é muito maior
do que a renda do cara que é o cara mediano. Ou seja, o que é o cara mediano? Vamos supor que eu faço uma fila. No começo da fila eu ponho a pessoa mais pobre do país, vou pôr no segundo, até que no final da fila tem a pessoa mais rica. Aí tem lá a fila, eu pego uma faca e corto a fila no meio. Tá. A cabecinha da pessoa que passar a faca, aquele cara é o cara mediano. Tá. A renda dele é a mediana. Metade da população é mais pobre do que ele e metade é mais rica. Uma sociedade, no entanto, ele não ganha... sociedade muito desigual, a renda mediana é muito baixa em comparação com a renda média. Tá bom. Ora, no processo de eleição, o que acontece? O cara que é mediano, porque esse cara que é mediano que decide a eleição. Tá. Né? Porque as preferências dele é a média da sociedade. Né? O pobre quer uma coisa, o rico quer outra coisa, o cara mediano quer o mediano, ele que ganha a eleição. Então, a política que é implantada, em geral, é a que está na cabeça do eleitor mediano. Né? Então, esse cara, ele não necessariamente, numa sociedade muito desigual, ele quer crescimento econômico. Por quê? Porque, com a sociedade muito desigual, é possível que o crescimento econômico não melhore a vida dele. Porque, apesar de ser o mediano, ele ainda é muito pouco educado, ele tem pouco acesso ao mercado de trabalho, ou tem acesso a profissões não tão qualificadas. Mas de que maneira o crescimento prejudicaria? Não prejudica. Ele não quer crescimento, ele vota por maior imposto e transferência para ele, para a sociedade. Uhum. E é isso que nós estamos fazendo. Desde que nós nos redemocratizamos, a carga tributária aumentou muito. Uhum. Ora, esse aumento de carga tributária não é porque os políticos são anjos malignos que querem nos torturar. Os políticos representam relativamente bem a nossa sociedade, eles estão à cara do que nós somos. A carga tributária cresceu porque todo político que fez campanha contra o crescimento da carga tributária perdeu a eleição, só por causa disso. Então, o crescimento da carga tributária... A forma é vista, então você está dizendo que o crescimento da carga tributária faz a transferência... Exatamente. Para a transferência de renda para o mediano. Exato. Para a sociedade, para a sociedade como um todo, mas para os mais pobres. E essa transferência para o mediano pesa muito. Se fosse até alguma coisa para o rico, não pesa tanto. Mas como é que se faz, quando você diz a transferência para o mediano, nós estamos falando de Bolsa Família ou nós estamos falando de outras transferências? Estamos falando de Bolsa Família, aposentadoria, renda mensal vitalícia, aposentadoria rural, programa de valorização do salário mínimo. Tá bom. Uma série, e até coisas que estão associadas ao desenvolvimento do país, ao processo civilizatório do país, mas que foram criadas depois da redemocratização, por exemplo, SUS. Nos anos 70, uma pessoa que não tivesse carteira assinada não tinha tratamento de saúde. Agora não. Ia ter que ficar na fila da Santa Casa e ia depender da boa vontade do monsenhor de plantão para se tratar. Hoje você tem o SUS, e o SUS tem problemas para doenças crônicas, mas uma emergência, em geral, ele funciona bem. Tá bom. Você tem aposentadoria praticamente universal. Mesmo quem não contribuiu, o cara que é pobre, consegue o rural, dá um jeito. Tá bom. Você não tem, quando você olha o dado, a pobreza na velhice no Brasil está erradicada. Não existe, praticamente não existe pobre velho no Brasil. A pobreza hoje está concentrada na infância. Tá. Então nós fizemos tudo isso na democracia, porque a sociedade decidiu isso, desejou isso. Ao fazer isso, a gente aumentou muito a carga tributária, uma carga tributária muito elevada, desestimula um pouco o investimento e desestimula o crescimento. Então, meu ponto é, a gente tem problema educacional, é o primeiro. O segundo ponto é uma questão estrutural da nossa sociedade, que enquanto nós formos muito desiguais, o processo eleitoral não vai priorizar crescimento. A agenda da sociedade brasileira... Parece tão contraditório, isso tão paradoxal, né? Mas acho que você já explicou. A agenda da sociedade brasileira é a equidade. Isso, Essa é a nossa agenda. E faz sentido, porque esse é o nosso maior problema. Está tudo certo. Não... o que me espanta é a discrepância entre... Bom, mas por que a equidade é a favor do crescimento pequeno? Mas eu acho que você já explicou isso. Quer dizer, por que a agenda de equidade... A gente critica muito a frase que é alegada ser dita pelo professor Delfim Neto, eu não sei se ele disse isso ou não, lá nos anos 70, que tem que primeiro crescer o bolo para depois distribuir. Dá para crescer distribuindo, mas não dá para crescer rápido distribuindo. Eu não conheço episódios na história econômica, desde da Revolução Industrial, de países que cresceram rápido distribuindo.
Pega mesmo o crescimento dos Estados Unidos nunca cresceu rápido. Os Estados Unidos é uma economia muito rica, a mais rica do mundo, porque ele sempre cresceu. O crescimento americano é muito persistente, muito persistente. Mas você não tem milagre econômico nos Estados Unidos. A gente olhar a China, a desigualdade lá está explodindo. Mais 10 anos eles vão passar o Brasil, provavelmente, talvez até menos. Em desigualdade. Em desigualdade. E aí eles vão crescer pouco. Não, porque não são uma democracia, não é né? democracia, tá certo. Talvez virem democrática, aí é uma complicação saber o que vai acontecer lá na China, né? Então são três coisas. A educação, sobre a qual eu quero falar mais, a opção por crescer pouco, dado o fato da agenda ser a equidade, e a terceira coisa é tudo isso que a gente falou antes. É o regime de política econômica. Aí essa não é uma agenda da sociedade, essa não é. Por isso que eu acho que há um espaço político para a oposição, se ela for esperta, tiver de olhos abertos. Então você acha que essa é a agenda deste momento? Desse momento dos governantes que estão lá, que foram eleitos. Mas do ponto de vista técnico, se tem mais Estado, menos Estado, eu acho que essa não é a agenda da sociedade, essa é a agenda da presidente, do ministro, porque essas pessoas têm uma leitura do processo de desenvolvimento econômico que diz que fazer o que eles estão fazendo é o importante para gerar crescimento. Que vai totalmente de encontro à minha leitura, por exemplo. Samuel, nós vamos interromper agora e fazer mais um bloco em seguida. Já a gente volta para continuar discutindo as complicações da economia brasileira. Muito obrigado. Até já. Samuel, por que você diz que o baixo nível de educação do país é tão importante para o desenvolvimento econômico? Porque a educação, o que a educação faz? Ela torna o trabalhador um trabalhador melhor. Ou seja, onde a gente é mais diferente do que o resto do mundo é na produtividade do trabalho. Vamos pegar assim, 1 hora trabalhada no Brasil produz 1/5 do que a mesma hora trabalhada nos Estados Unidos. Aí eu posso fazer a pergunta, por que a gente com 1 hora aqui produz 1/5 do que lá? Uma parte é capital físico, outra parte... O que é capital físico? É o equipamento usado. Equipamentos de infraestrutura, etc. Aí nós estamos pensando na indústria, vamos dizer, ou na agricultura, é isso ou não? Ou é em tudo? Toda a economia, tá bom. A gente tem setores que usam mais capital do que outros. É verdade, a indústria usa mais capital do que o setor de serviços, mas o setor de serviços você tem muita computação, toda a tecnologia de informação é importante. Então, uma parte é capital físico. Outra parte é o que nós chamamos de capital humano, que é educação. E tem uma terceira parte, que é uma coisa que a gente não entende direito, que é a tal da produtividade total dos fatores, que é um resíduo, que a gente associa ao impacto benéfico das instituições, aumentando a eficiência da economia, fazendo com que a economia consiga produzir mais com o mesmo. Com o mesmo? Com o mesmo. Com o mesmo capital, com a mesma educação, produzir mais. Quando eu comparo o Brasil com os países ricos, em geral, a deficiência de educação é responsável pela maior parte desse diferencial de produtividade do trabalho, da hora trabalhada, que existe entre o Brasil e os demais países. Isso me impressionou muito no seu livro, porque não só com os Estados Unidos é 1/3, né, representa 1/3, quanto com a Coreia do Sul é 45%. Então, explica esses dois números, 33% e 45%, então, o que eles querem dizer? Como que esse número é calculado, essa conta? A gente sabe, para cada um dos países, quanto que anos a mais de educação vão impactar no salário dos indivíduos. Tá bom. A gente estuda mais, ganha mais. Tem evidências fortes, tudo que eu vou falar agora, até 15 anos atrás era uma enorme dúvida, mas eu acho que de 15 anos para cá a gente tem um conjunto de evidências empíricas muito fortes que sustentam o que eu vou falar agora. Esse ganho de salário que as pessoas mais educadas têm pode ser atribuído, pelo menos 80% a 90% dele, pode ser atribuído a habilidades que a pessoa adquiriu porque estudou. Você estudou, você sabe fazer coisas que quem estudou não sabe. Tá bom. Por isso que a gente chama capital humano, né? Esse conjunto de habilidades. E essas habilidades fazem com que você seja mais produtivo. E a gente associa esse ganho de produtividade ao diferencial de salários.
Tá bom. Eu observo o diferencial de salários e eu posso saber assim, tá bom. se as pessoas tivessem mais educação, elas seriam mais produtivas. E eu uso Elas ganhariam mais. Elas ganhariam mais. Também, que é um índice de que elas são mais produtivas. Que é um índice que elas são mais produtivas. Tá. E aí eu poderia recalcular qual seria o produto brasileiro se nós tivéssemos a educação da Coreia. E aí chega nesse mundo, 45% maior. Quer dizer, a diferença de produtividade entre o trabalhador brasileiro e o trabalhador da Coreia do Sul, desta diferença, 45% se deve à educação ou à diferença de 45%? Da diferença de produtividade do trabalho entre os dois, 45% se deve à educação. E os outros 45%? Para a Coreia, uma parte grande é capital físico, né, porque aquele país investem muito, mas tem uma parte que é eficiência, produtividade total dos fatores, está associado à institucionalidade. Tá bom. Então você vê a educação como um direito das pessoas ou como uma necessidade da economia? É as duas coisas. Né? A educação ela é um direito, é um elemento importantíssimo na socialização e na pessoa ter autonomia para poder votar, para poder ter razão, né? Ter discernimento, mas do ponto de vista educacional, do ponto de vista do funcionamento da economia, a educação é uma necessidade. Sem educação, a gente não vai crescer. Esquece, não tem exemplo, não tem país no mundo que não seja algum país produtor de petróleo, com muito petróleo, que não tenha uma renda per capita alta e simultaneamente não tenha muita educação. E acho que hoje a gente já tem evidências fortes que sugerem que há causalidade. Tá bom. Ou seja, você pode dizer, o que veio primeiro? Né? É educado porque é rico ou ficou rico porque é educado? Acho que hoje a gente tem um conjunto de evidências que ficou rico porque era educado. Tá, ok. Estados Unidos, por exemplo, é um caso assim, né? Estados Unidos, com certeza, as pessoas não sabem disso, mas se você pegar os Estados Unidos em 1750, ou seja, quase 30 anos antes da Revolução Americana e a Independência, o analfabetismo na Nova Inglaterra era 30%, ou seja, 70% era alfabetizado. O Brasil só atingiu esse número provavelmente nos anos 70. Ou seja, a gente tem quase 200 anos de atraso educacional para os Estados Unidos. A universalização do ensino médio americano é um fenômeno da virada do século XIX para o século XX. A gente não conseguiu ainda. A gente ainda não universalizou. Não universalizou, e o que nós temos ensino ainda... médio, né? Ensino médio. E o que nós temos ainda é com uma qualidade muito ruim. A Coreia fez um esforço educacional nos anos 50 e 60 que é espetacular e é verdadeiramente milagroso. Em que sentido que ele é milagroso? Ele é milagroso no sentido que avós analfabetos tiveram netos universitários num sistema educacional de altíssimo nível. Em que sentido é altíssimo nível? O estudante coreano faz provas padronizadas que são feitas no mundo todo, inclusive o Brasil participa desse teste, né, o PISA. E os garotos coreanos vão super bem. Agora, esse garoto vai super bem, o avô dele era analfabeto. E a gente sabe que a educação, a grande dificuldade que a gente tem no Brasil de melhorar a educação, não é a única, mas é uma das grandes dificuldades, é que a educação não é só a escola. Uma parte grande da educação é o ambiente doméstico e a transmissão cultural dentro do ambiente doméstico. E como o Brasil, por motivos históricos, em particular um erro que cometeu lá nos anos 30, que foi aceitar passar por uma transição demográfica sem universalizar a educação, foi o grande erro que nós cometemos no século XX, a gente tinha e ainda tem um contingente populacional muito grande que é educado, que é criado em lares que os pais não têm educação. E isso você cria uma armadilha de pobreza fortíssima, porque os pais não passam o conhecimento para os filhos chegam um pouco tarde na escola, com 6, 7 anos, aí já não tem muita concentração, a escola é ruim, e aí é um processo lento, mas nós estamos no caminho certo. Você falou que o nosso maior erro foi, nos anos 30, ter feito a transição demográfica sem investir, universalizar a educação. Isso. Que transição demográfica foi feita nos anos 30? 1930, né? Então, quando a gente pega a taxa de crescimento populacional,
Em 1880, ela era mais ou menos 1% ao ano. Aí começa um processo migratório grande da Itália, a gente conhece, né? Do Japão, diversos países, para as Américas e para o Brasil. Então, essa taxa de crescimento sai de 1, vai até uns 2,5, alguma coisa assim, em 1900, e aí cai, porque esse processo migratório ele recua, e em 1930 é um vale. Nós voltamos a 1%. Tá bem. A partir de 1930, a gente começa a ter uma taxa de natalidade crescente, começa assim, a melhorar a saúde. O Brasil, em 1930, o país era dantesco. Meu avô era um parasitologista conhecido. Não sabia que você é sobrinho, que você é neto de Samuel Pessoa. Parabéns. E você olha as coisas dele, os textos dele, é uma coisa de chorar. Assim, as pessoas morriam a rodo de leishmaniose, úlcera de Bauru, né? Ficava cega, uma coisa. Seu avô teve um papel na diminuição disso. Então, aí as pessoas pararam de morrer. O problema é o seguinte, aí é o economista falando. Né? O economista é um bicho muito ruim, né? A gente não tem muito coração. As pessoas param de morrer, só que o problema é que a tecnologia de fazer as pessoas pararem de morrer é muito mais barata do que a tecnologia de dar estatuto de cidadania para as pessoas. Né, da escola de qualidade, da saúde, transformar aquela pessoa num cidadão pleno, 20 anos depois, 15 anos depois. Né? E a gente não fez isso. Então, o que aconteceu? A natalidade passou a aumentar, porque as pessoas morriam menos. Quer dizer, a mortalidade caiu e de uma fecundidade fixa, você teve um crescimento populacional imenso. Começou em 30. O pico desse processo são 20 anos entre 1955 e 1975, que na média a taxa de crescimento populacional era 3% ao ano. E aí, com urbanização, um pouco mais de escolaridade, mas isso foi muito pouco. Efeito Plim-Plim tem evidência disso, as novelas trazendo para as pessoas um padrão de vida classe média alta do Rio de Janeiro, São Paulo, efeito demonstração, tudo isso fez com que a natalidade caísse muito e agora a gente está equilibrado. Mas em 1930 a 75, a gente gastava 1,5% do PIB em educação. E nascia criança sem parar. Em 1950, o número que eu gosto de dar, eu gosto de olhar muito a década de 50. Acho essa década uma década meio esquizofrênica no Brasil, porque assim, o Rio de Janeiro era o melhor lugar do mundo para se viver, a gente tinha a Bossa Nova nascendo, ganhava título mundial, construía Brasília e 7 crianças de cada 10 crianças, 7 a 14 anos, estavam na rua. Então, olha que sociedade esquizofrênica. Parecia que era uma maravilha, as elites tendo um padrão de vida. Eu tenho certeza que a Zona Sul do Rio, nos anos 50, devia ser o melhor lugar do mundo para se viver. Com tudo isso acontecendo. A gente construindo Brasília, gastando tudo esse dinheiro para fazer Brasília e as crianças na rua. Agora, essas crianças estão nas favelas hoje, estão no crime hoje. Então, não as mesmas, né? Não, os netos dessas. Os netos. Então, toda a deterioração do ambiente urbano que começou nos anos 80 e nos anos 90 com o aprofundamento da criminalidade, deterioração do meio ambiente, esse mundo ele foi gestado lá nos anos 40, anos 50, quando a gente aceitou enfrentar uma transição demográfica, gastando 1,5% em educação. Agora eu vou te dar outra informação. Desses 1,5% em educação, meio a gente gastava em universidade. Pois é, só 1% para todas as outras séries. Então, se eu pegasse assim, quanto que o Estado brasileiro nos anos 50 gastava por um aluno na universidade, quanto ele gastava por um aluno no fundamental, a razão era 75. Para cada real que ele gastava por um aluno fundamental, ele gastava R$ 75 no superior. Então, você acha que, vamos dizer assim, um dos fulcros da situação de hoje está nessa falha aí, vamos dizer, da sociedade brasileira de, nos anos 40 e 50, não ter em absoluto caminhado para universalizar a educação básica? Porque tem dois Porque só foi universalizar o ensino fundamental, os 8 primeiros anos de educação, em 1990 Só no governo FHC. Então, no final, 95, 98. A gente saiu daquele patamar de 1,5% do PIB em educação. Final da ditadura militar, a gente foi para uns 2, 2,5%.
Mas o gasto em educação chegou em 4 no governo Sarney, já com democracia, e a boa utilização desse recurso começou no FHC, né, com o Fundef e várias reformas gerenciais que o ministro Paulo Renato implementou. Né? Tá bom, então vamos mudar de assunto. Quando a gente, lá no final da sua primeiro cenário que você traçou, você disse que a inflação, que nós estamos sendo lenientes com a inflação. De que maneira a inflação pode ou está prejudicando o crescimento do Brasil agora ou daqui para frente? A inflação, ela dificulta o cálculo empresarial e o cálculo das pessoas. Né? Ela dificulta o planejamento. Agora, numa economia de mercado, uma boa parte das transações envolve o presente e o futuro. Você estuda, é uma relação entre presente e futuro. Você compra uma casa, uma hipoteca, é uma relação entre presente e futuro. Contratar um empregado para a sua empresa, ele vai ficar uns anos, você vai ter que investir em treinamento, ele vai te dar um retorno lá na frente. Investir, quase tudo que a gente faz numa economia de mercado, que não seja comprar um lanche na esquina ou comprar uma roupa num armarinho, é uma relação entre presente e futuro. A inflação dificulta muito qualquer relação entre presente e futuro. Tá. Então, mesmo nesses níveis que nós estamos, porque nós estamos num nível de 6% ao ano. Não, eu acho... Para mim e para você, que vimos a inflação 85% ao mês... Não. Nós estamos longe daquele mundo. Estamos longe daquele mundo. O que eu acho é que a forma como a gente está tentando manter essa inflação baixa, com esse microgerenciamento, tem um efeito adicional de reduzir a eficiência. A gente está dificultando a vida da Petrobras, mantendo o preço da gasolina constante quase 10 anos, agora subiu uns 5,5. Esse fato gerou um efeito terrível sobre o setor sucroalcooleiro e assim sucessivamente. Né? Você tem uma mão pesada do Estado nas elétricas. Tinha que fazer alguma coisa nas elétricas, esse até é um assunto que eu tenho dificuldade de emitir uma opinião, porque as elétricas também têm seus interesses, é difícil julgar quem tem razão nessa história. Eu acho que provavelmente 90% do que o governo fez deve estar certo, tudo certinho, mas acho que a maneira, a comunicação, uma certa mão pesada não foi a mais legal. Tá bom. Então a inflação atrapalha o planejamento. E o investimento? Você disse que o investimento despencou, você disse no primeiro bloco. Do que depende uma retomada do investimento ou uma retomada é difícil, porque nós saímos de quanto investimento antes de despencar? Quanto era o investimento como fator do PIB? Então, a gente, no começo do governo Lula, 2003, estava em 14% do PIB. É pouquíssimo, né? Menor que hoje. É menor do que hoje, né? Porque teve toda aquela confusão na transição da FHC para o Lula, as pessoas ficaram com medo do Brasil também, o PT ficou 20 anos falando um monte de bobagem, né? Então, quando foi lá para o governo, as pessoas ficaram com medo. Né? Graças a Deus, quando o PT assumiu, a gente viu que aquelas bobagens que ele ficou falando 20 anos não valiam nada. Tivemos um presidente muito pragmático e politicamente, um político brilhante, um ministro da Fazenda nada menos do que espetacular. Né? E fizeram uma política estupidamente bem feita, os mercados se acalmaram e aí aquele investimento de 14%, que é fruto dessa confusão toda, porque no FHC era um pouquinho maior, era uns 18%, ele subiu para 18, 19. Então nós estamos no mesmo ponto que no governo... Não, agora já caiu 1,5. Tá bom. Então ele foi assim, foi de 14 para 19 até 2008. Teve a crise, ele despencou, voltou em 2010 para os 19 e agora já está nos 17,5. 18, 17,5. Então, eu sei, por exemplo, que essa relação investimento-PIB no Peru, que é um país que está crescendo 6% ao ano, é 25%. Eu sei também que na China acho que é 44%, não é isso? Exatamente. Então, quando é que nós vamos chegar num número mais aprazível, não é? Quer dizer, do que depende a gente chegar? Depende de uma coisa chamada poupança. Mas isso não tem no Brasil, tem? Não, porque poupar é uma coisa muito chata. Assim, olha, os chineses poupam 50% da renda. Sim. E lá, assim, as empresas poupam 50% da renda, mas as famílias também. A poupança na China é, grosso modo, 50% do PIB. Tá bom. A nossa é 16%. Como que a gente distribui isso? Nós fazemos o seguinte, as famílias brasileiras poupam 5%.
as empresas poupam 15, deu 20. O Estado brasileiro poupa 4 negativo. 4, 3 negativo. Então dá 16. 16, 17. Bom, como que é a China? As famílias chinesas poupam 22,5 aproximadamente. As empresas chinesas, incluindo as estatais, poupam outros 22,5. O Estado chinês poupa 5, deu 50. Tá bom. Agora, para as famílias pouparem 22,5, dado que os salários lá são baixos, significa que da renda disponível delas, elas poupam metade. Então, faça o seguinte exercício. Suponha você, a sua vida toda, ou a maior parte da sua vida, você gastar metade da sua renda. Isso não existe. E lembre que a renda, não dá para dizer, não, eu posso porque eu sou rico. Não, a China ainda é mais pobre do que o Brasil. E apesar da desigualdade estar crescendo lá, a desigualdade lá ainda é menor do que a brasileira. E mesmo sendo mais igualitários e mais pobres do que a gente, eles têm as famílias poupam 50%. Então, assim, por que eles poupam tanto? Porque lá não tem serviço de saúde pública. Lá estão que nem a gente dos anos 70, mas para todo mundo. Então, se você não tiver dinheiro, você vai morrer. Não tem aposentadoria. Não tem nenhum seguro social. Você tem leis trabalhistas draconianas. Eu não sei como que está hoje, essas coisas lá estão mudando rapidamente, mas até poucos anos atrás eu conheço um amigo que visitou uma empresa na China, dessa de montar miudezas eletrônicas, né? E tinha uma bancada toda limpinha, grande assim, e um monte de moças jovens, acho que eram todas moças, né? Essa coisa com miudeza, em geral as mulheres têm mais talento. Trabalhando, e reparou, não tinha ninguém com óculos. Mas como que não tem? Não, põe óculos eu demito. Já não vai ser tão bom. Este é o comunismo chinês. Esse é o comunismo chinês. Samuel, nós estamos no final do programa. Mas então vamos lá. Vamos tentar. Então, você está dizendo, o investimento depende da poupança. Não disse isso. Quer dizer, não. Tá bom, desculpa. Então, assim, o investimento que manda. Você sai gastando, a poupança aparece. Tá bom. O problema é o seguinte, a poupança pode aparecer de 3 formas. Tá bom. Se eu não tiver poupança, as pessoas decidindo pegar uma parte da renda delas e não gastar, a poupança vai aparecer na forma de inflação. A gente conhece muito bem isso. Ou ela vai aparecer numa outra forma, que é a forma de poupança externa, déficit externo. Então vamos supor que eu vou querer que o nosso investimento vá para 20 e nós poupamos 16. E a gente quer poupar 16. Aí se o investimento sair de 16 e for para 20, ou vai ter inflação, ou vou ter que pegar 4% do PIB de poupança. O problema é que financiar um crescimento com poupança externa gera valorização do câmbio, não tem jeito. E aí eu quebro a indústria. Assim, não dá para ter tudo na vida, entende? A gente tem que fazer escolhas. E aí, nós estamos bem no finalzinho mesmo, temos mais 2 minutos. Se você fosse o dono da política econômica, como é que você começaria a resolver o problema? Eu suponho que você investiria mais em educação. Não. Você usaria melhor os recursos hoje investidos em educação. Lá no passado, que a gente investiu 1,5, eu investiria mais. Hoje nós estamos em 5. 5, não investiria mais. Acho que isso é suficiente para as nossas necessidades. Eu ia melhorar o uso. Mas isso leva, no mínimo, 10 anos para... Não, mas mais dinheiro também não resolve. Se você mas para o resultado do investimento em educação, qualquer que seja ele. Qualquer coisa, 20 anos. A gente vai ter crescimento baixo por conta disso pelas próximas décadas. Não tem jeito. Isso não tem como consertar. Tem que consertar aos pouquinhos. Eu acho que a gente está consertando aos pouquinhos. Tá bom. Em relação ao investimento? Então, eu voltaria, porque lembra que eu falei da segunda coisa, que é a escolha da sociedade? Essa escolha é legítima. Então, assim, não é a função do governante, vamos aumentar na marra a poupança para ter mais investimento. A sociedade quer poupar menos e vai crescer mais devagar, não tem problema. Pode ser mais saudável, um crescimento mais lento. Os Estados Unidos foi lento, os Estados Unidos nunca teve muita poupança, então a gente não precisa ser chinês. Vamos distribuir o esforço do crescimento de forma mais igualitária entre as gerações. O que eu faria é investir na eficiência. Eu voltaria para o mundo que eu chamo Malossi. Eu voltaria para o regime de política econômica que vigorou nos 8 anos do ministro Malossi e nos 3 anos do ministro Palocci.
Tá bom. Ministro Malan Malan e os 3 anos Palocci, do ministro Malossi. Palocci. É o período que eu chamo período Malossi. Que foi quando nós construímos um regime de política econômica muito consistente, liberal, em que o Estado entrava onde ele tinha que entrar e deixava o setor privado fazer o serviço dele. Então, vamos dizer, a principal medida agora, na sua opinião, que ajudaria a destravar o crescimento brasileiro, seria a retirada da mão pesada, da mão forte do Estado. Eu acho que sim. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.